comum ver pais comentando e às vezes até se queixando sobre atraso na fala de crianças. Muitas vezes o que os pais não sabem é que algumas atitudes podem prejudicar. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Thalita Jardim, que é especialista em reabilitação neurológica e análise de comportamento aplicada. Bem-vinda, Thalita. Obrigada pelo convite. Isso mesmo, algumas atitudes ou alguma falta de atitude pode causar um atraso ou até mesmo uma ausência de fala. Então vamos começar pelo começo para a gente situar essa história. A partir de quantos anos uma criança começa ou deveria começar a falar? Aí eu quero que você fale para mim o que é falar, que se seriam pronunciar, formar as primeiras palavras. Tá. A fala, ela é comunicação, né? A fala em si, mas a comunicação, ela também acontece com a linguagem. Então, assim, primeiro lá, já desde bebezinho, a primeira comunicação é o choro. Eu sei chorar de uma forma para mamar, eu sei chorar de outra forma mais estridente para dizer que tô sujo, por exemplo, né? Então, tudo que vai passando e as pessoas, as mães, pai, babá, vai informando, a criança vai ali, eu costumo chamar de gavetinha. Pondo nas gavetinhas as imagens, tudo que os pais ou os ajudantes, né? Enfim, irmãos vão falando, dando nome, nomeando, a criança vai guardando. Mais ou menos entre os 12 meses, né, um aninho de idade, eles começam com os primeiros sons, né, mamamã, né, então assim, os monossilábicos, com 6 meses ele já faz aqueles balbucios, mas assim, as primeiras palavras isoladas aos 12 meses. Você falou dessa situação e eu me recordei de amigos, colegas, tal, aquela expectativa dos pais, né? Por essas primeiras palavras. Exato. E principalmente pelo mamãe ou pelo papai. Exato. O primeiro som é o mamamã, é o M, né? Porque ele é só juntar e ele é meio anasalado. Mas a primeira palavra é o papai. Infelizmente, mães, é isso mesmo. Sai primeiro o papai do que o mamãe. É pela facilidade? Exatamente, porque é um plosivo. É muito mais fácil fazer o papai do que o mamãe, né? Então, assim, o sonzinho isolado, mamãe, sai, né? Então, o mamã vira tudo. Mamãe, mamá, né? No início vira tudo, mas aí quando ele vai fazer a primeira formulação mesmo, o P vem na frente, é o papai que ganha. Tá certo. Isso aí depende de estímulos? Como é que é isso? Sim, totalmente. Depende totalmente de estímulos. Como eu falei no começo, o cérebro da gente, ele é um arquivo, né? Ele vai ali guardando, ele tem várias gavetinhas da imagem, dos sons que ele vai ouvindo. Então, passa uma nuvem, olha a nuvem, passa um bezerro, olha o bezerrinho, filha, olha a ovelha, bé. Às vezes, quando a gente está em frente a uma tela, por exemplo, que é o X da questão hoje de muito não desenvolvimento, só colocar a criança na frente da tela não é o suficiente, porque ela precisa dessa troca. Então, eu e o bebê, eu vou fazendo os sons, eu vou estimulando ele para que ele faça o som, vai gravando ali naquelas gavetinhas, né? A imagem vem e o som vem logo atrás. E ele vai ali fixando. Conforme vai amadurecendo, e aí o sistema motor vai amadurecendo, ele vai ali testando os sons e aí já vem logo as primeiras palavrinhas, né? É assim que funciona. Então, o estímulo é essencial. Uma criança que recebe as imagens e não recebe a informação daquilo, ele pode até olhar, por exemplo, a imagem de uma vaca, e se ninguém fizer para ele mu, ou se ele não ver em algum lugar, ou ouvir a própria vaca fazendo, ele vai olhar a imagem, o cérebro vai reconhecer, mas vai passar em branco. Ele não vai saber que aquilo é um bicho, ou que aquilo faz mu, né, que é leite, sai o leite da vaquinha e tal. Então, assim, ele precisa ter o estímulo. O estímulo é essencial para o desenvolvimento de linguagem, que é o conteúdo, e da fala, que é a linguagem em si expressiva, né? Então, eu vou pegar como gancho essa questão das telas, que são celulares, tablets, até televisão. Exatamente. Elas afetam na comunicação, então, por conta da falta de interação? Exatamente. Porque não existe uma troca, né? A gente pode até pensar, mas tem a televisão. Às vezes a televisão fala, agora é você. Mas a criança, ela não tem esse feedback. Porque quando a gente fala assim, ó, assim, faz assim, joga beijo, de novo.
Olha a vaca, mu. Você, mu. Você vai aplaudir, você vai dizer isso mesmo, muito bem, essa é a vaca, ou esse é o piu-piu. Ela fica esperando aquilo e é isso que vai fazer com que o cérebro guarde aquela informação e toda vez que ela ver uma vaca, ela vai querer te contar que ela já sabe aquilo, né? E a televisão, ela não tem essa expectativa. A TV não fala para ela, puxa vida, que legal, tá vendo? Você aprendeu, isso é uma vaca, né? Então, assim, é uma coisa isolada. Ela tem ali a tela, ela vê, ela escuta, mas ela não tem essa troca, e a troca é essencial. Doutora, nós estamos numa época que não tem como negar ou impedir o uso da tecnologia. Eu não sei, de repente, em determinadas idades, acho que ainda assim é possível até proibir. Mas quais são os problemas mais comuns enfrentados hoje? Eu quero me referir ao seguinte, o uso das telas, de um tempo para cá, vem provocando dificuldades nas crianças? Eu penso que não é de um tempo para cá, não. Ele sempre provocou. É que... eu vou falar assim, na minha época, quando eu era menor, por exemplo, a gente tinha as telas, mas o nosso tempo brincando era muito maior. Hoje não, as crianças querem muito mais tempo nesse momento sozinho, né, no videogame. Tão pequenos não, mas assistindo ali a Peppa ou o Mundo Bita, não sei, qualquer um dessas coisinhas infantis, e não tem essa troca de estar no parquinho, de ter um outro bebezinho brincando, subindo e descendo no escorregador. Para fazer essa troca, um fala melhor, outro fala menos. Socializar, interagir. Exatamente. A socialização é essencial. As telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, fala que até os 24 meses, zero. Proibido. Tela zero, assim, para uma criança saudável, sadia, zero. É claro, assim, não, tá longe da minha realidade. Ok, então o mínimo possível e supervisionado. Você e ele assistindo o que tá vendo, mostrando, falando, dando exemplo, né? Participando ali para aquilo ser menos individual. Só a criança e a tela. Mas lembrando que até os 24 meses, zero. E depois até colocando o limite, né? Isso, exato. Não, quanto menor, eu acho que menos tempo. Se até os 24 meses eles falam tela zero, vamos, sei lá, dar assim 30 minutos, já que é zero. Certo. Chutando, assim, né? Aí, a partir dos 2 anos, né? A partir dos 3 até os 5, mais ou menos, eles falam aí entre 1h e 1h30. Eu sei, tenho 2 crianças em casa que, olha, praticamente impossível, mas a gente tem que fazer a tentativa de diminuir isso e ver os conteúdos, estar sempre presente, olhando o que está vendo, olhando o que está fazendo, qual é o jogo que está jogando, né? Assim, tem bastante joguinhos que é de construção da linguagem, mostra lá os números, as cores e tal. Isso sozinho não faz a criança aprender. Porém, é muito mais sadio do que esses outros joguinhos qualquer, ou aqueles vídeos que a gente vê que eles veem hoje, TikTok, etc, né? Então, assim, sempre monitorando. E aí, a partir, na verdade, até os 7 anos também, até a sociedade fala até os 17, mais ou menos 2h30, até os 17. É difícil hoje em dia, né? Você falar com um adolescente de 7 anos é praticamente impossível. Impossível, Eu penso que impossível. E aí, tentar ser o mais próximo possível para você tentar diminuir o quanto der e estar ciente do conteúdo, né, que está sendo visto. Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde fala que as telas estão causando muitos problemas, não só no atraso do desenvolvimento de fala, né, de crianças muito pequenas, de 0 a 2 anos, por exemplo, um atraso no desenvolvimento da fala, porque a criança não precisa se comunicar, ela tem ali o que ela quer, ela não precisa se comunicar com ninguém, e às vezes ela nem faz questão mais, né? Porque é tão mais fácil você ficar ali muda do que você começar a desenvolver algo que é difícil. A fala é extremamente difícil para a gente começar a dar início a ela, né? Então, assim, demanda tempo e vontade. Então, assim, eles aprendem desde pequeno o que é fácil. Parece que não, mas eles aprendem. Então, eu penso que tem que estar o quanto mais assistido
melhor. Eles falam que as síndromes, né, mentais, como, por exemplo, na verdade, psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade, tudo causado por tela. Assim, crianças pequenas de 8 anos, 10, 12 anos, com ansiedade, com depressão, problemas psicológicos, problemas de visualização da própria imagem, né? Porque vê muito cedo exposição de vidas perfeitas, de corpos perfeitos, né? E aí você acaba não se reconhecendo. Isso está sendo desenvolvido em crianças cada vez menores, né? Não é assim, não é a minha área, não é a minha especialização, mas como criança e desenvolvimento num todo, né? Que eu tenho especialização em desenvolvimento infantil, a gente também tem que se preocupar com isso. As telas podem causar esse tipo de coisa, né? Então, quanto menos, melhor. Pegando aí como gancho até essas crianças maiores, não digo de 7, 8 anos, mas enfim, é comum a gente ver criança pequena trocando letras. Sim. O L pelo R, aquela coisinha do cebolinha. Isso é normal, doutora? Sim, sim. Durante o desenvolvimento da fala Porque há uma cadeia para a aquisição da fala, né? Então, primeiro, os bilabiais, p, b, aí t, d, né? T, d. Até os 3 aninhos já vem o F, o V, S, com 4 aninhos já faz o X. Hoje, as crianças têm adquirido, quando bem estimuladas, cada vez mais rápido esses fonemas todos, né? Sim, mas dentro de uma totalidade, vamos falar de uma maioria, nessa cadência. Então, até mais ou menos os 5 anos, quando o sistema fonológico deveria estar completo, a criança pode fazer as trocas do F pelo V, ao invés de falar faca, fala vaca, mas está querendo dizer a faca, sabe? Ao invés de falar dia, fala tia, mas ela quer dizer que está de dia, sabe? É comum, essas trocas acontecem. E aí a gente faz uma terapia específica para a troca de fonemas. Essa criança ela não precisa ser ensinada as palavras em si, apenas o fonema, né? A forma de fazer, o local onde é feito, porque é muito parecido. T, D. É no mesmo lugarzinho, só que um vibra e o outro não vibra. É difícil explicar isso pra Exato. criança, né? Não, mas aí a gente faz sinestésico e visual, né? E eles pegam super rápido, assim, bem facinho para você conseguir ver. F de faca e V de vaca. Então, morde, só assopra sem vibrar, faca. Morde, assopra vibrando, liga o motor, eu sempre brinco. Vamos, liga o motor. Enquanto não liga, eu falo, tá desligado. Não saiu. Aí eles fazem a vibração e percebem. Quando eles conseguem perceber que há essa diferença, fica muito mais fácil. Porque tem criança que fala trocado e ele não tem ainda essa percepção. Então, assim, é a criança que chega e a mãe traz a queixa da escola, os colegas não conseguem entender o que ele fala. E aí ele se frustra, claro, né? Ele fica todo frustrado, as crianças evitam. E aí eles chegam ao consultório com essa queixa, porque faz muitas trocas e ele mesmo não consegue perceber. Mas aí os coleguinhas conseguem perceber, porque fica difícil a fala. Às vezes é tanta troca que você fala, gente, o que essa criança... E ele fala fluentemente. Doutora Thalita, eu ficaria horas aqui conversando, mas nosso tempo é limitado. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os pais em relação à atenção, cuidado, exatamente com esse desenvolvimento de fala de crianças, que às vezes parece uma coisa que passa despercebido, porque a criança vai levando, mas não, esse cuidado, essa atenção deve começar já nos primeiros dias de vida, é isso? Sim, esse cuidado ele precisa começar desde bebezinho. Incentivar a fala, fazer os gestos, fazer os sons. Eu sempre falo, começa com as onomatopeias, senta, brinca, faz o som dos bichinhos, ele vai começar imitando o som dos bichos, mas isso já faz fonema, já é o M mastigado ali. Então, assim, ter um tempo para a criança, e é um tempo específico, um tempo de qualidade. Não é assim, eu tô com ele, mas ele tá olhando uma tela e eu tô olhando outra.
né? Então, assim, é um tempo para aquilo. Senta um pouquinho, mostra a fazendinha, canta a musiquinha, mostra os números, né? Ele não precisa fazer, não precisa pôr a mãozinha, mas já mostra o som. Deixa ele olhar a sua boca, está sempre na altura da criança, falando de frente para que ele veja os movimentos, faça sons e ele vai se interessar. Eu tenho certeza que eles vão preferir brincar com você sentadinho ali, nem que seja meia hora por dia, do que ficar numa tela. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigada e até a próxima. Este foi o Repórter MT de hoje e até mais.